Quero passear com você sobre o Salmo de número 91. O tema do Salmo é como escapar do perigo. Alguns anos atrás, eu, minha esposa e minhas duas filhas, pegamos um avião de São Paulo para Atlanta. E como eu sempre faço, antes de decolar, eu abro a palavra de Deus, leio o Salmo 91 e faço uma oração e depois descanso. Depois de orar, ler o Salmo 91, o avião decolou e já nos primeiros minutos apresentou problemas mecânicos. Se eu não me engano, algum problema de origem hidráulica. E ele não conseguiu pegar altitude. E apesar disso, o piloto tentou, navegar. E depois de 1h30, o capitão nos anunciou que ele teria que fazer um pouso de emergência. E ele iria para o Rio de Janeiro, porque ele precisava despejar a querosene do avião em alto mar. Ele não podia fazê-lo na floresta amazônica, e muito menos em cima de cidades. E esse avião não pegava altitude, chacoalhava, vibrava, a turbulência foi muito ferrenha. E então, naquele momento, eu olhei para as aeromoças, e todas elas, sem exceção, estavam chorando. Na hora que eu as vi chorando, eu pensei, a coisa é séria. Uma delas, era a primeira vez que ela estava fazendo um voo internacional. Até então ela sempre fazia voos domésticos, mas naquela noite ela estava fazendo o seu primeiro voo internacional. Era uma companhia aérea americana. Então todas elas estavam falando em inglês e nós podíamos entendê-las. E de repente todos ficaram quietinhos, abaixaram a cabeça. Nós tínhamos que fazer uma aterrissagem de emergência. Deus me deu muita paz naquele momento. E o que eu vou falar não é exagero. Minha esposa e as minhas duas filhas dormiram praticamente o tempo todo da turbulência, o tempo todo do perigo, o tempo todo do pânico. Eu olhava para elas e as via dormindo, e eu sabia que era obra do Senhor. Então eu inclinei a cabeça e orei da seguinte forma: Senhor, daqui a uns 15, 20 minutos, ou nós estaremos seguros na terra, ou nós estaremos seguros no céu, mas estaremos seguros em algum lugar. E eu orei que se houvesse pelo menos 10 justos, ou 5 justos, dentro daquele avião, que ele não permitisse nenhum desastre. E eu me lembro de ver pelas asas do avião toneladas de querosene sendo despejado em alto mar. E de repente, os flaps das asas do avião não fechavam, eles ficavam batendo. E eu sabia que aquilo representava um grande perigo na aterrissagem. Mas, meus irmãos, assim que o avião bateu as rodas no chão do aeroporto, imediatamente os flaps se consertaram e a aterrissagem foi uma aterrissagem normal, sem nenhum problema. Mais de 200 pessoas deixaram o avião, e aí eu pude perceber ao longe, várias delas eram missionários, com as suas famílias e com criancinhas, como a Anne e o Davi que nós vimos aqui nesta noite. E eu sabia que Deus havia salvo aquele avião por causa daqueles justos. Amém, irmãos? Por causa daqueles justos. E aí você me pergunta, por que Deus te deu paz mesmo diante daquele perigo? E eu não sou uma pessoa de muita paz nessas horas. Foi um milagre. Mas eu tenho absoluta certeza que a minha paz veio deste Salmo 91. A minha paz veio desta promessa: aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Na hora eu pensei, que bênção, se Deus me levar hoje, eu vou deixar para trás uma boa igreja. Eu havia estabelecido, tinha acabado de estabelecer o Templo Batista Maranata de Goiânia. Nós já éramos uma igreja na época de 200 ou mais pessoas. E eu já estava feliz, mas Deus tinha outros planos. Ele devia ter pensado, não, eu ainda quero que você abra mais 6 igrejas além desta. Porque atualmente Deus já nos deu 7 igrejas, amém, irmãos? Deus também nos deu o Instituto Bíblico e Deus nos deu uma escola tradicional, a Escola Cristã Jaime Rose, para a formação de nossas crianças, e esta escola vai até o 5º ano. Deus então, Ele tinha outros planos para nós, que não fosse a morte, mas naquela noite de turbulência, o Salmo 91 se cumpriu literalmente nas nossas vidas. Verso 5 diz, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. A seta era o avião, né? Voando. E Deus tirou todo o medo do nosso coração. Pai querido e glorioso, todos nós precisamos desta mensagem nesta noite. Não é à toa que viemos à igreja, particularmente neste culto. Deus tem uma mensagem, Deus tem um recado para as nossas vidas. Fale conosco agora, eu te peço. No nome de Jesus, amém. Quem escreveu o Salmo de número 91? Será que foi Moisés? Talvez tenha sido Moisés, porque o Salmo 90, o Salmo anterior, é de autoria de Moisés. Então, bem pode ser que ele escreveu o 90 e o 91. Mesmo porque esse Salmo repete alguns ensinamentos que nós encontramos no Salmo 90. Este sim, escrito por Moisés, sem dúvida. Mas este salmo pode ter sido escrito também pelo rei Davi, pois possui um linguajar bélico. E além disso, a Septuaginta, que foi uma versão grega do Velho Testamento, datada de 300 anos antes de Cristo, afirmava que Davi era o autor do Salmo 91. Carlos Spurgeon, ele disse que o Salmo 91 é o Salmo da fé, é o Salmo da esperança, e ao mesmo tempo é uma obra de arte incomparável, e eu creio que ele tinha toda a razão. Este Salmo, juntamente com o Salmo 23, eu acho que são os salmos mais belos, mais lindos, de toda a palavra de Deus. Se você parasse para pensar no número de acidentes de trânsito que ocorre no Brasil em um ano, e principalmente se você soubesse do número de mortes resultante desses acidentes, talvez você nunca mais dirigisse um carro ou saísse de casa. Em um ano são mais de 400 mil acidentes de trânsito que resultam em pelo menos 47 mil mortes. No ano de 2020, foram 47 mil mortes no trânsito. No ano de 2024, foram 32 mil mortes. Mas são milhares e milhares de mortes, vidas ceifadas, através do trânsito. Portanto, a nossa única esperança nesta vida, sempre foi e sempre será a proteção de Deus. Só Deus pode garantir que nós vamos sair de casa e que nós vamos voltar, amém, irmãos? Sem essa esperança, nenhum de nós jamais chegará ao fim dos nossos dias, como planejado e programado pelo nosso Criador. O que o Salmo 91 ensina sobre a proteção de Deus para conosco? Irá nos ensinar nesta noite que a proteção de Deus depende de um lugar. E este lugar não é a sua casa, este lugar também não é o seu local de trabalho. Este lugar, nós vamos ver hoje à noite, é a casa de Deus.
A nossa proteção também não depende do perigo que estamos enfrentando, quer seja em terra, quer seja no ar. E a proteção de Deus depende de nossa fé no poder de Deus, na capacidade de Deus, e não na nossa. Então, em primeiro lugar, prestem atenção agora aqui neste púlpito. Em primeiro lugar, a proteção no esconderijo do Altíssimo. A proteção no esconderijo do Altíssimo. O salmista, ele disse: aquele que habita, onde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo, então, é um lugar de habitação, meus amados irmãos, e não um lugar de passeio. É um lugar onde nós residimos, é um lugar onde nós permanecemos, é um lugar de referência para a nossa vida. E este lugar se refere à presença de Deus, bem como à casa de Deus. E nesta noite eu e você podemos dizer isso: nós estamos na casa de Deus e nós sabemos que Deus está aqui. Salmo 27, verso 5, diz que o esconderijo do Altíssimo é a casa de Deus. Mas já o Salmo 90, verso 1, diz que o esconderijo do Altíssimo é a presença de Deus. Tanto faz, se é a casa de Deus, Ele está aqui, e se Ele está aqui, é a casa de Deus. Amém, irmãos? Por isso que é um lugar de habitação e não de passeio. Escondemo-nos em Deus, assim como os pintinhos se escondem debaixo das asas de sua mãe, diz o verso 4. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Recentemente eu disse para alguns homens da nossa igreja: não me perguntem por quê, não me perguntem como, mas a maioria das grandes orações que Deus já respondeu na minha vida, elas aconteceram por meio da casa de Deus. Até parece que as orações que eu faço no meu aposento em particular são orações de gratidão, são orações de louvores. Mas as orações de intercessão, as orações de petição que Deus responde, são aquelas que eu faço na casa de Deus, são aquelas que eu faço no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Mas o que realmente significa este esconderijo? Significa relacionamento contínuo com Deus, sem quebra, sem interrupção. À sombra do Onipotente descansará. Então, a fim de gozarmos da sombra de alguém, precisamos de muita proximidade com aquela pessoa. Sombra aqui significa proximidade, sombra aqui significa intimidade com Deus. Então, quanto mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus, mais proteção, mais descanso. A sombra do Altíssimo, ela é comparada com 4 tipos de sombra na palavra de Deus. É a sombra de uma rocha, é a sombra de uma árvore, é a sombra de suas asas e a sombra de suas mãos. Quando eu era pequenininho, criancinha, quando eu ainda pedia colo dos meus pais, eu gostava de ficar do ladinho de meu pai para me proteger do sol. Se nós estávamos caminhando na rua, eu ficava do lado dele, para que a sua sombra me cobrisse, e a sua sombra me protegesse do sol, porque dentro da sombra dele, o sol não me pegava, dentro da sombra dele, o sol não ardia em mim. Então esta é a ideia de sombra aqui na Bíblia. Deus vai nos dar proteção, Deus vai nos dar descanso, amém, irmãos? E não é à toa que Jesus, quando Ele inaugurou a sua igreja, quando Ele falou sobre a sua igreja, Ele deixou bem claro: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há proteção quando nós estamos na igreja, há proteção quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Na era pré-diluviana, havia um homem que andava tão próximo de Deus,
mas ele andava tão perto de Deus, que ele foi arrebatado para o terceiro céu, sem jamais ter conhecido a dor da morte, sem jamais ter enfrentado a morte em sua vida. Ele não só foi protegido do dilúvio e das suas consequências catastróficas, mas ele foi protegido, livrado da própria morte, a maior inimiga da humanidade. Seu nome era Enoque. E Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Em outras palavras, Enoque se aproximou tanto de Deus, e ele andou debaixo da sombra de Deus, e ele não largou a Deus, de tal forma que um dia ele saiu para passear com Deus, e na hora de dizer tchau, ele disse: eu não vou deixá-lo. E Deus precisou levá-lo consigo. O esconderijo do Altíssimo também quer dizer relacionamento pessoal com Deus. Não só relacionamento contínuo, mas pessoal. O salmista disse: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Hoje de manhã eu disse: Ele é o meu pastor. Talvez seja seu, mas isso não me interessa. Não adianta nada se Ele é o seu pastor, se Ele ainda não é o meu pastor. O meu relacionamento não é por meio da minha esposa, das minhas filhas, de meus pais. O meu relacionamento é meu com Deus, amém, irmãos? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Então nesta noite nós precisamos passar a ter o relacionamento pessoal com Deus, e não viver mais da sobra do relacionamento de outros. O meu Deus e não o Deus de meus pais, o meu Deus e não o Deus de minha esposa ou de minhas filhas, mas meu. Ou seja, Deus não possui netos, Deus possui apenas filhos. Veja como o salmista conhecia Deus de perto. Ele é o meu Deus, ele diz: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E além do salmista, muitas outras pessoas na Bíblia também já clamaram pela possessão de Deus, e nós podemos clamar por essa possessão aqui nesta noite também. Você se lembra da jovem Ruth, a moabita, quando se converteu ao Deus de Israel? O que ela disse? O teu Deus é o meu Deus. Amém, irmãos? A partir de agora Ele também é meu. E Tomé, o discípulo incrédulo, quando ele dissipou todas as suas dúvidas, ele disse: Senhor meu, Deus meu. E o profeta Micaías, diante do perigo de morte, ele disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E Jacó, quando finalmente se consagrou a Deus, abandonou a carnalidade, ele disse: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quantos de vocês estão entendendo que o segredo da vida cristã é um relacionamento contínuo com Deus, mas também um relacionamento pessoal com Deus? Jesus mesmo, quando estava sofrendo na cruz do Calvário, Ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Em nenhum momento Ele disse Deus de Israel, mas Ele disse meu Deus. E Miriam, irmã de Moisés, depois de um grande livramento, ela disse: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavalheiro. Nesta noite, nossa vida vai ser transformada, nossa vida vai ser tocada. Nesta noite, a direção da nossa vida vai ser afetada, se você e eu passarmos a ter um relacionamento contínuo e pessoal com Deus. Parar de viver de migalhas, parar de viver das bênçãos dos outros e passar a viver da nossa própria comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive um relacionamento pessoal com Deus, eu estava no processo de me converter a Jesus Cristo.
já havia visitado a igreja algumas vezes, o pastor já havia nos visitado algumas vezes, mas eu era duro. Quando o pastor batia na porta de casa, eu fugia pela janela dos fundos. Eu não queria ouvir o evangelho, e eu sabia que estava errado, e eu só tinha 11 anos de idade. E naquele dia que Deus tocou meu coração, eu prometi a Ele, que se Ele deixasse o meu cachorrinho, Kojak, eu já tive um cachorrinho chamado Kojak, sobreviver a um atropelamento de ônibus, eu iria para a igreja. Eu não era salvo, eu não tinha conhecimento bíblico, mas por alguma razão eu sabia que deveria frequentar a igreja. E o Kojak havia sido atropelado pela manhã, nada pude fazer, tive que ir para o meu pai para a cidade. Mas eu orava: Senhor, se o Senhor deixar o Kojak viver, eu vou para a igreja. Quando chegamos em casa naquela noite, o Kojak estava vivo, no alpendre da nossa casa, mas com uma das perninhas quebradas. Porém, ele estava vivo. Para mim aquilo foi um milagre. E como é bom ter um relacionamento pessoal com Deus. Aí você se pergunta: e depois disso você foi para a igreja? Não, eu me esqueci da promessa. Ainda não foi desta vez, mas cerca de 1 ano depois, Deus me chamou novamente, e desta vez eu ouvi. Então podemos ficar sem telefone, podemos ficar sem internet, imagine, mas nunca podemos ficar sem Deus. Amém, irmãos? O esconderijo do Altíssimo significa relacionamento contínuo com Deus e relacionamento pessoal com Deus. E o esconderijo do Altíssimo também quer dizer a proteção contra os perigos escondidos. Talvez você esteja preparado para os perigos visíveis, evidentes, na sua frente, mas há muitos perigos escondidos que você desconhece, que você nem sabe, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhum passarinho sai pela manhã cantando e voando, pensando que vai ser capturado. Ninguém sai pela manhã cantando e andando, pensando que vai ser contaminado. Deus reconhece, no entanto, que nós somos frágeis e às vezes tolos, como passarinhos, para cairmos no laço do passarinheiro. E nesta noite existem muitas armadilhas escondidas para nos fazer cair no pecado e negarmos o nome de Jesus. Mas observe que neste salmo inteiro, o Espírito Santo de Deus ensina que a proteção de Deus é individual, a proteção de Deus é pessoal, é para quem realmente habita no esconderijo do Altíssimo e acredita na sombra do Onipotente. Primeiro, do que Deus nos protege? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus não está prometendo nos livrar para sempre de tudo, mas Ele promete que nada poderá nos alcançar fora de tempo e de seu propósito para as nossas vidas. O missionário David Livingstone costumava dizer: eu sou imortal até que Deus tenha cumprido o seu propósito na minha vida. E você pode dizer a mesma coisa. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode dizer nesta noite: eu sou imortal até que Deus cumpra o plano que Ele estabeleceu para a minha vida. Que seja com 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, sou imortal enquanto eu estiver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Veja que Deus livrou o seu próprio Filho Jesus, com menos de 2 aninhos de idade, das mãos de Herodes, porque não era tempo ainda. O livrou das mãos de Herodes e dos fariseus, quando Jesus já era adulto. Inúmeras vezes, Jesus se livrou da morte, do apedrejamento dos fariseus, porque ainda não era o seu tempo.
E assim também Deus não se cansa de me proteger e proteger você e proteger seus filhos e proteger seu cônjuge, desde que estejamos no centro da vontade de Deus. Isso explica porque através da história, profetas, apóstolos, discípulos morreram tragicamente pelos perseguidores e às vezes até por doenças trágicas. Mas em tempo de guerra, em tempo de doenças, em tempo de fome, como é bom saber que Deus nos livra da peste perniciosa. Nada irá nos acontecer fora da vontade de Deus. Quantos acreditam nisso? Nada irá nos acontecer fora da vontade de Deus. Durante a praga que atingiu a cidade de Londres, no ano de 1563, as casas infectadas tinham que ficar fechadas, elas eram colocadas em quarentena total, só as casas infectadas, não todas as casas, não toda a população, como nós fizemos aqui durante a pandemia da Covid-19, mas só as casas infectadas ficavam de quarentena, e se algum morador daquelas casas precisasse sair, tinha que usar uma vareta, um pau de cor branca, anunciando que eles moravam na casa infectada, para que as demais pessoas da cidade pudessem se afastar delas, enquanto perdurasse aquela crise. Mais de 24% da população de Londres morreu durante aqueles dias. Havia um crente chamado Lord Craven. Ele era um cristão muito rico da cidade. Então, durante aquela crise epidêmica, ele resolveu fechar suas casas, seu comércio, e ele resolveu partir para a sua casa de campo. Ele resolveu ir para o interior, longe daquela epidemia. E quando ele estava entrando em sua carruagem para ir embora de Londres, ele ouviu um de seus criados dizendo ao outro: o nosso mestre está indo embora, porque o Deus dele não tem poder na cidade, o Deus dele só tem poder no campo. E aquelas palavras cortaram-lhe o coração. Na hora que ele ouviu aquilo, ele cancelou a sua viagem, ele ficou em Londres, e ele ajudou as vítimas da praga, e ele mesmo nunca pegou a doença. Deus nos protege dos laços do diabo e dos perigos invisíveis. E como que Deus nos protege? Verso 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. De forma figurativa, simbólica, Deus nos protege, assim como a águia protege os seus filhotes, debaixo de suas asas. Lembre-se, este salmo enfatiza que Deus, não a ciência, Deus, não o governo, é o nosso esconderijo. Infelizmente, há pessoas que estão buscando a sua proteção no plano de saúde. Há pessoas que estão buscando a sua proteção nos investimentos financeiros. Há pessoas que estão buscando a sua proteção numa carteira de amizades, numa rede de amizades. No livro de Mateus 23, 37, Jesus usou a mesma metáfora para convidar o seu povo para ser salvo, porque Jesus sabia o que iria acontecer com a cidade de Jerusalém em breve. Jesus sabia o que iria acontecer com os judeus em breve, que seriam espalhados pelos 4 cantos da terra por mais de 2000 anos. Antes disso, Jesus clamou pela conversão deles, e se tivessem se convertido, teriam evitado tudo isso que a história hoje nos prega. E Jesus do monte chorou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste.
fica bem claro que a proteção de Deus é para quem quer, não é para quem precisa, é para quem quer, para quem busca, e não somente para quem precisa. Jerusalém precisava de proteção, mas não quis. E aí 30, 40 anos mais tarde, a cidade foi invadida pelo general romano Tito, colocada a fogo, destruída pelo fogo, não ficou pedra sobre pedra do templo de Salomão. O povo foi espalhado pelo mundo por mais de 2000 anos. Naquele dia mais de 300 judeus foram crucificados, não sobrou nenhuma árvore para contar história. Deus não irá nos proteger só porque nós somos judeus. Deus não irá nos proteger só porque nós frequentamos de vez em quando uma boa igreja, mas Deus irá nos proteger porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Essa sombra transforma a nossa vida. Aquele que critica deixa de criticar, aquele que difama deixa de difamar, aquele que cobiça deixa de cobiçar, aquele que prevarica deixa de prevaricar. Amém, irmãos? É uma sombra que realmente nos converte do mau caminho. O sofrimento deveria amolecer o nosso coração, mas em alguns casos endurece e até petrifica o nosso coração. Cuidado, a proteção de Deus está condicionada ao esconderijo do Altíssimo. A proteção no esconderijo do Altíssimo, a proteção dos perigos escondidos e, por último, a proteção que advém da fé no Altíssimo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O medo é o maior sintoma que existe da nossa falta de fé. Eu repito, o medo é o maior sintoma que existe da nossa falta de fé. Isso prova que todos nós aqui precisamos de fé, porque eu creio que todos nós aqui sofremos de algum grau de pânico ou de medo. O medo pode ser patológico, precisando de tratamento médico, ou pode ser apenas espiritual, mas sempre o medo será um indicativo da nossa falta de fé, e nada desagrada mais a Deus que a nossa falta de fé. Recentemente, eu fiquei muito frustrado com o que está acontecendo em uma de nossas igrejas. Há um ano, não é, Thalissa? Nós estamos tentando aprovar o projeto de construção da nossa 7ª igreja. A Thalissa é arquiteta e ela é testemunha. Tudo que a prefeitura pede, ela faz. E todas as vezes o projeto tem sido rejeitado. A prefeitura está diminuindo cada vez mais o tamanho do nosso templo, exigindo estacionamento. E eu comecei a ficar frustrado e orando a Deus: Senhor, o que vamos fazer? E de repente, alguém nos deu a ideia de fazermos o estacionamento subterrâneo. O problema é que isso iria encarecer, dobrar o custo da construção, e dinheiro é uma coisa que nós não temos. Nós somos como os judeus que avançaram Mar Vermelho adentro, sem saber o que ia acontecer, e Deus foi abrindo as águas, amém, irmãos? E é assim que nós construímos as igrejas. Paulinho, nós entramos pela fé, e Deus veio atrás, abrindo as portas. E desta vez eu disse: Thalissa, vamos reformular o projeto, faça o estacionamento subterrâneo. E ela fez. E eu pensando: Senhor, como que eu vou pagar por esse estacionamento? Na sexta-feira, recebo um telefonema de alguém conhecido.
E essa pessoa disse: Rômulo, quando nós estivemos aí no Brasil no ano passado e fomos conhecer o terreno da igreja, havia um terreno do lado, e você nos chamou até aquele terreno do lado e você orou, se fosse da vontade de Deus, que Ele lhe desse aquele terreno também. Eu disse: eu havia me esquecido dessa oração, mas Deus não se esqueceu. E Ele me disse que eles estão dispostos a nos ajudar a comprar aquele terreno. Em outras palavras, Deus sabia o tempo todo. Nós não sabíamos, mas Deus sabia o tempo todo. Agora, estamos orando que o dono daquele terreno aceite a nossa proposta, e ele queira vender o terreno. Mas veja como que Deus sempre tem o controle de tudo que acontece e sucede nas nossas vidas. O salmista disse: tendo Deus como nosso esconderijo e escudo, não precisamos temer o perigo. Pense bem, Deus nem precisa resolver o nosso problema, só de tirar o medo do nosso coração, já é uma grande bênção, amém, irmãos? Por mais covarde que eu seja, e eu sou, por mais medroso que eu seja, e eu sou, imagine, passei 2 horas naquele avião, chacoalhando, pensando que iríamos cair, mas com plena paz dentro do meu coração. Perguntei a um médico, conhecido nosso, que estava na linha de frente, bem no início da pandemia da Covid-19, se ele sentia medo. E ele me disse: não, eu não tenho tempo para isso. Nós estamos ocupados dia e noite salvando vidas. Se eu parar para pensar no perigo que eu estou correndo, eu não vou realizar o meu trabalho a contento. E na hora eu me coloquei no lugar daquele médico, e eu pensei assim também, não só durante uma pandemia, mas durante toda a nossa vida. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Por que não precisamos ser dominados pelo medo, dominados pelo pânico? Primeiro, porque Deus conhece todos os tipos de perigo que nós vamos enfrentar. Ele diz: não terás medo do terror de noite. Vai ter terror, mas não tenha medo. Nem da seta que voa de dia. Vai ter seta, mas não tenha medo. Nem da peste que anda na escuridão. Vai ter peste, mas não tenha medo. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Vai ter morte, mas não tenha medo. Nenhum tipo de sofrimento pega Deus de surpresa. Em 2020, enquanto o Brasil realizava o carnaval de rua, o vírus da Covid-19 se espalhava entre a população brasileira. Quantos se lembram disso? Fevereiro, aquele vírus maldito que veio da China, começou a se espalhar entre todos nós brasileiros. Agora, neste ano mesmo, existe um vírus incurável circulando a Ásia, a Índia principalmente, e muitos estão com medo de que este vírus chegue aqui no Brasil exatamente nessa época do ano. O nome do vírus, se eu não me engano, é Nipah, Nipah. Daqui a alguns meses saberemos. Mas o salmista citou terror, seta, peste e mortandade para descrever que, apesar de todos esses perigos, Deus é onisciente e Deus é soberano. Por isso eu digo, irmãos, e repito, Deus é a nossa única esperança e não os governos da terra. Deus é a nossa única esperança. Por pior e maior que seja o perigo, ainda temos outro consolo. Deus nos conhece em qualquer tipo de perigo. Verso 7. 1000 cairão ao teu lado, melhor dizendo, mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos
contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O salmista deixa bem claro, Deus pode nos proteger, apesar da projeção matemática, 1000 de um lado, 10.000 do outro, porque eu e você não iremos morrer, porque um computador assim decidiu, amém, irmãos? Mas somente quando Deus decidir. Ele é tão poderoso, que pode nos proteger no meio de 10.000, que estão caindo do nosso lado direito, ou 1.000, que estão caindo do outro lado. Nós não somos melhores do que essas pessoas que estão caindo, mas Ele é melhor, e Ele é maior do que todo o perigo. Mas se fizermos, de repente, parte dos 1.000, ou dos 10.000 que caíram, também não tem problema, desde que sejamos salvos, desde que tenhamos certeza da nossa salvação, desde que tenhamos certeza que quando morrermos, nós vamos para o céu. Alguém disse, a doença não pode prejudicar o homem salvo, pois ele se torna rico, através das perdas, a doença se torna a sua cura, a provação, a sua honra, a morte, o seu lucro. Nenhum mal pode acompanhá-lo para o outro lado da vida. Isso aqui é profundo, né? Nenhum mal pode vir conosco para o outro lado da vida. Vai ficar tudo para trás. Em 1854, novamente Londres. Londres era a Nova York, né, daquele tempo. A cidade foi infestada com a cólera asiática. Interessante, né? Essas epidemias e pandemias que surgem de tempo em tempo no mundo. A igreja de Charles Spurgeon está lá até hoje em Londres. Tabernacle Baptist está lá até hoje. Naquela época, a igreja de Charles Spurgeon foi gravemente atacada pela cólera asiática. E muitos membros da sua igreja morreram. Só que ele ainda era jovem, ele tinha acabado de entrar no ministério, e ele sentiu muito medo de ser contaminado pela cólera e de vir a morrer. Mas voltando certo dia, de um funeral que ele tinha acabado de fazer, ele viu um cartaz enorme na frente de uma sapataria, e o cartaz dizia assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É o Salmo 91, né? Versos 9 e 10. Naquela hora Spurgeon, apesar de jovenzinho, perdeu o medo, e pela graça de Deus, ele nunca contraiu aquela infecção, e ele disse que se contraiu, nunca ficou sabendo. Posso dizer uma coisa para vocês hoje à noite? Se eu peguei a Covid até hoje, eu não fiquei sabendo. Amém, irmãos? Não podemos garantir que nada de mal nunca irá nos acontecer. Acontece o tempo todo. Mas algumas coisas nós podemos garantir deste púlpito aqui nesta noite. E sermos bíblicos. Veja o que podemos garantir. E veja se isso pode impactar a sua vida a partir desta noite. Podemos garantir, primeiro, acreditamos que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Acreditamos que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Podemos garantir que amamos a Deus de todo o nosso coração. Podemos garantir que invocamos a Deus durante a nossa angústia. E podemos garantir que viveremos o tempo de vida que Ele designou para nós. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Amém, irmãos? Mas o que Ele planejou para nós. Mais uma vez o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, escapará do perigo. Vamos fechar os olhos e vamos orar.